Graças a Deus por esse tempo. Élica, é isso mesmo. É isso mesmo. Há muito tempo Deus tem me falado que não é à toa que Paulo fala para reunirmos todo o primeiro dia da semana. Estar inserido, fazer parte do corpo de Cristo, permanecer, insistir em ser corpo em toda e qualquer adversidade. Existe um poder que nos encharca, trazendo mais persistência, trazendo poder. Eu já contei aqui que eu fui curado por persistência. Às vezes, Satanás usa pessoas que nós confiamos. Eu amo demais, de vez em quando eu falo com ela, a irmã Marli, na igreja da pastora Cleusa. Ela me fez levantar da cadeira e ser um porteiro. Ela brigou comigo. E eu estava engatinhando ainda na fé. E naquela época eu tive uma veia da perna entupida e parecia um cipó. E eu sempre gostei de conversar com minha sogra. Mas todos nós, não vem falar que você não é não, porque se você falar que não é, eu vou conversar com você depois. Porque eu ponto para você que em um momento ou outro, você foi, de fato, alcançado pela seta de Satanás para desmotivar alguém. Eu faço isso. Eu, pastor Marcos Pereira de Castilho, ainda faço isso quando eu esqueço que eu estou vivendo para Cristo e que eu vivo intencionalmente para Cristo. Quando eu esqueço que eu vivo para Ele, isso acontece. E minha sogra disse, Marcos, você tem que repousar essa perna, não pode mais ficar na porta. E eu disse, eu me lembrei do Rui. Deus se vire com isso. Foi essa frase que eu falei para ela. Deus que se vire com isso. Não foi ele que mandou eu ficar na porta? Ele que se encarregue disso. E continuei na porta. Aquilo desapareceu. Aquilo desapareceu. Existe um poder que flui deste lugar quando nós permanecemos. Eu ouvi um pastor falar que intercessão não é para todo mundo. Oração é para todo mundo. Mas intercessão não é para todo mundo. Intercessão é só para quem é corpo, para quem persiste em corpo. Intercessão é você se colocar no lugar de alguém. Se você não consegue se colocar no lugar de Jesus, como corpo, você vai interceder por quem, cidadão? Intercessão é para quem junta, não espalha. É para quem permanece. Vocês estão entendendo? Eu queria estar aqui ontem também, Jéssica. Mas não por causa do bolo. Eu ia adorar estar aqui por causa do bolo. Mas, Marinês, eu não pude estar aqui porque eu estava com TPM. Aliás, eu estava com TPM desde quinta-feira. Então, eu queria estar aqui. Como eu estive aqui na sexta-feira, oramos juntos. E esses movimentos agradam a Deus. Porque você não vem aqui para a igreja orar por você. Você vem orar por situações. E nós estivemos aqui na sexta-feira orando e só estava eu de homem aqui. E Deus falou conosco, Deus mostrou algumas coisas, Deus nos trouxe coisas à nossa mente para nós orar. A oração de quem se junta, a intercessão de quem permanece, ela é poderosa. Na quarta-feira nós estivemos aqui orando pela esposa do seu Carlos, um amigo meu. Ele chegou na terça-feira com um semblante caído, cansado, e eu falei, está com cara de quem não dormiu à noite. Aí eu ainda brinquei, o Santos jogou ontem? E ele pegou e falou assim, do jeito que eu saí daqui, eu permaneci a noite inteira acordado, cuidando da minha esposa. O que aconteceu com ela? Vocês querem saber? Não vou contar. Só quem estava aqui que sabe. E eu falei para ele, me dá o nome dela, eu vou levar para a sala de oração. E o senhor vai dormir hoje. Aí chegou na quinta-feira, ele entrou à porta,
zoando com o meu cabelo. E eu falei, pelo jeito o senhor dormiu, porque o senhor chegou aqui, o rapaz, eu dormi e tal, que não sei o quê. Eu falei assim, é porque eu, com esse cabelo, estava orando pelo senhor na igreja, junto com os outros irmãos. E ele, obrigado, não sei o quê, e desviou o ofruô. É assim, permanecer. Queridos, eu quero que vocês guardem uma frase agora na mente de vocês. Vocês querem ter o termômetro de quem Deus se agrada? Um deles é: tome cuidado com árvore que vive sendo replantada. Ela não dá fruto. Não é problema com as igrejas, é problema com aquela árvore que tem que Jesus aparecer e fazer como fez com aquela figueira. A árvore que vive sendo replantada não dá fruto. Ponto. O tema de hoje está aqui. Eu estou enrolando porque eu não sei muito o que falar. Eu, de fato, estava passando por TPM e, na verdade, TPM, tensão pré-mensagem. Eu não sabia o que pregar. E, geralmente, Deus, 3 dias, 4 dias antes de eu pregar, Ele vai falando para mim o que pregar, olhando para as pessoas que estão à minha volta, não olhando para a igreja, vai olhando para as pessoas que estão à minha volta, e Deus vai trazendo coisas, e Deus vai mexendo no meu coração, e aquilo muitas das vezes mostra a realidade da igreja, mesmo com pessoas que não são da igreja, e é dessa forma que Deus tem falado. E ontem, quando eu estava saindo lá da Vila Carrão, e tem uma hora que o seu Guido pegou e falou assim, Marcos, você está ouvindo o que eu estou falando? E eu falei, seu Guido, me perdoa, eu estou em outro lugar. Minha mente estava em outro lugar. Mas eu não conseguia deixar de pensar que hoje eu estaria aqui para trazer uma palavra para vocês. Eu estava, de fato, passando por TPM. E ontem eu falei para Deus assim, né? Deus, olha só o que eu falei. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. E Deus, ele me lembrou de algumas coisas. E é tudo isso que a Élica falou, é tudo isso que a Marinês tem falado, é tudo isso que Deus tem falado para nós esse tempo todo. Querido, quem é digno de confiança é quem permanece. Ninguém é mais digno de confiança se não permanece. A permanência, ela é fruto, você pode achar que não, ela é fruto de obediência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não lembro se é Noemi, e... Bom, não lembro. Mas teve um momento que uma delas ficou só. Ia ficar só. E a nora é Noemi. Eu só não troco o nome de Jesus. Agora o resto eu troco. E a nora ficou com ela. A nora ficou com ela. A nora honrou ela. A nora honrou ela. E Deus me falava, e isso Deus me trouxe, o pastor Correia também à mente, Deus me falava, né, de diversas coisas, e às vezes nós taxamos a pessoa, o ministério da pessoa, a família da pessoa, através do que ela está passando. Através do que ela está passando. E quantas pessoas, muitas das vezes, não sabem o que é descanso, e passa por um deserto durante muito tempo, e nós achamos que aquilo ali é fruto de pecado, e não é fruto de pecado. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jó, ele temia tanto a Deus, que ele era muito, é que nem uma vaca mugindo com muito ele era muito temente a Deus, ele era extremamente vigilante. Quando o filho ia para uma balada, ele fazia um sacrifício. Quando a filha ia para a casa da amiga participar de uma festa, ele fazia um sacrifício. Ele era extremamente vigilante. Cara, esse processo de Jó não foi 1 mês, 2 meses, não foi 1 ano. Foi muito tempo. Deus alcançou os filhos, Deus alcançou as propriedades, Deus. E alcançou, por último, ele.
com dor, não foi questão de meses. Aquilo durou muito tempo. Não julgue se a pessoa é um homem ou uma mulher de Deus pelo que ela está passando. Alguns meses atrás, o pastor Correia, ele me diz assim, aliás, ele falou isso no púlpito, e depois ele falou isso para mim. Nós estávamos lá na maçonaria e ele estava falando isso para a gente. Ele falou assim, cada vez menos eu me importo com o número de pessoas na minha igreja. Eu quero pessoas que queimam por Deus. E Deus foi trazendo essas coisas à minha mente. A Bíblia diz que muitos deixaram de andar com Jesus quando uma das maiores verdades, apesar dos caras estar de frente, falando com a própria verdade, muitos abandonaram Jesus quando foi dito uma das maiores verdades. Porque quanto mais, nesse tempo que nós vivemos em que o amor se esfriou, quanto mais aparece a verdade, quanto mais nós vivemos a verdade, quanto mais nós falamos da verdade, menos pessoas estarão à nossa volta. Ponto. Isso é só um parênteses aqui para a pregação. Abra a Bíblia de vocês em Mateus 3. Vocês lembram que algum tempo atrás eu estive aqui falando que o amor de Deus é permissivo? Vocês lembram que eu falei isso? Pois nós vamos falar sobre isso. Eu ia falar sobre Lucas 15, Deus falou, não. Mas está na mesma linha. Está na mesma linha. Mateus 3, a partir do versículo 13 até o 17, diz assim, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vês a mim? Respondeu Jesus, isso é muito importante, gente, isso é muito importante, guarde na mente de vocês. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para o quê? Cumprir toda a justiça. Fazer parte do primeiro dia da semana é parte da justiça de Deus. Ponto. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas, naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, isso não foi só Jesus que ouviu. Todos que estavam ali ouviram. Então, uma voz do céu... Olha só, primeiro, o céu, não o trono de Deus. Pode olhar na Bíblia de vocês e nas outras traduções. O céu, sem S, abriu, a pomba desceu. O Espírito Santo de Deus desceu. Querido, o Espírito Santo de Deus, me entenda aqui, está mais na terra do que no próprio céu, porque ele precisa trabalhar na nossa vida. Então, abriu o céu, não o trono de Deus. Porque Jesus disse, cara, Jesus não está preso no nosso tempo, então pronto, tá? Não vem falar, não, mas o Espírito Santo de Deus só veio quando Jesus morreu. Não, para, Deus não está preso no nosso tempo. Jesus disse que deixaria o Espírito dele conosco. Você acha que o Espírito já não estava conosco? Podia não estar dentro da gente, morando dentro da gente, mas estava conosco. Então, o céu, não o trono de Deus, o céu abriu, a pomba desceu, e aqui, no finalzinho, é diferente. Assim que foi batizado, saiu das águas, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descer, como o pomba e pousando sobre ele. Então, a voz dos céus, o céu, os anciões, querubins, serafins, todos ouviram. Terra, céu e inferno ouviu. Então os céus, veio uma voz dos céus e disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo com letra maiúscula. Então, quando Deus permite, Satanás só pode fazer o que Deus permite. Quando Satanás está fazendo algo que Deus permitiu, é por isso que está com letra maiúscula aqui. Acredita eu, algumas versões não tá errado também. Para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo, com letra maiúscula, o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Jesus falou: está escrito. Aí Satanás disse: está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Deixa eu só falar uma coisinha, é um parênteses que eu vou abrir aqui. Adoração não é canção, não é louvor que nós cantamos. Isso é instrumento que a Igreja de Deus criou para nós, é um instrumento a mais para adoração. Mas a verdadeira adoração, se você for ler a Bíblia, adoração é quando você está em prova e permanece. Adoração é quando você faz, não a sua vontade, mas a vontade de Deus, quando você cumpre toda a justiça. E Satanás disse: se me adorares, Satanás está falando, se você viver a vida da forma que a sua carne quer, isso é adoração para Deus, isso é adoração para Satanás. Tiago vai dizer que se você for um bom marido, se você matar a fome de todo mundo com a sua própria sabedoria, é Satanás. Vocês estão comigo? O que é adorar Satanás? As pessoas elas acham, mais de 90% da igreja adora Satanás. Porque deixa de cumprir toda a justiça por causa de uma dor de dente, não vai se reunir com o irmão. Mas com essa mesma dor de dente vai trabalhar. Tudo que Satanás quer de mim e de você é que nós sejamos felizes com as coisas que o mundo nos dá. Olha, você não precisa matar. Você não precisa ser mal. Não precisa falar mal de fulano, de fulana. Só não faz a vontade de Deus. Me adorar. É isso que Satanás estava falando para Jesus. Se prostrares e me adorares. Jesus disse: retire-se, boitatá. Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A minha vida, a minha caminhada, ela precisa ser culto para Deus. Viver de maneira intencional. Eu acordo de manhã, eu tenho que trabalhar para trazer o pão. Não é isso. Obrigado, Senhor, porque eu abri os olhos. Me dê força para trabalhar. E que o Senhor me ajude com que eu seja canal para tua honra, para tua glória. Faça daquele lugar também. Faça de mim naquele lugar não só uma bênção para o meu patrão, mas faça de mim uma bênção para ti naquele lugar. Viver de maneira intencional. A nossa vida precisa ser um culto racional a Deus. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. Nós precisamos aprender. E quem pode te ensinar isso?
Tome para si o que Paulo falou. Está difícil seguir o Deus invisível? Olhe para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Está difícil alcançar o Espírito Santo de Deus, e resistência tem a ver com o Espírito Santo de Deus? Olha para os mais velhos. Olha para aqueles que estão resistindo. Olha para aqueles que estão passando por luta e que trabalham exaustivamente, mas não abandona o ninho, não abandona os braços do Senhor, o ombro do Senhor. E o ombro do Senhor na terra é a igreja. Nós precisamos aprender a nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Orar mais. Principalmente orarmos como igreja. A Bíblia fala que os discípulos estavam procurando sempre um lugar para orar, meu Deus do céu, para orar juntos. Não é isso que a Bíblia fala? Então, como aprender a nos encher do Espírito Santo de Deus? Andar com quem resiste, com quem permanece. Porque às vezes você pode até resistir dias maus, mas através da sua força. E isso vai te levar para o inferno. Mas resistir em Cristo. Então orar mais, jejuar, forçar a nossa natureza caída a cumprir toda a justiça de Deus, como estarmos cada vez mais unidos como irmãos, como o corpo de Cristo. Vim para os cultos no domingo, vim aos cultos de oração, como na sexta-feira, vergonhosamente, estava vazio, como o corpo de Cristo, bem ajustado, a vivermos intencionalmente para Ele, porque só através do Espírito Santo de Deus podemos mostrar, e eu quero que vocês guardem isso, porque só através do Espírito Santo de Deus podemos mostrar a Deus o nosso amor por meio da obediência. Você não ama a Deus, você acha que ama a Deus se você não cumpre toda a verdade, se você não cumpre a justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava sempre na sinagoga, lugar de covil, de gente má. Só que você viu o que ele falou para João? Deixa assim por enquanto. Sinagoga, gente. Tem gente que atira para tudo que é Deus. O primeiro que atendê-lo, ele vai responder. E o primeiro vai ser Satanás. Disso você pode ter certeza. Ele é o que mais fala ao meu ouvido. Ele é o que mais fala ao seu ouvido. E como é que ele fala ao seu ouvido? Através das suas vontades. Ai, meu Deus do céu, agora eu me perdi. Só através. O próprio Jesus precisou, querido. O próprio Jesus, e eu quero que vocês, pelo amor de Deus, me entendam. O próprio Jesus precisou, antes de tudo, ser cheio do Espírito para enfrentar sua tentação. Jesus cumpriu toda a justiça. João Batista, ele tenta impedir, alegando e reconhecendo, ok? E reconhecendo que Jesus era maior do que ele. E Jesus disse, João, deixa assim por enquanto. Sabe o que isso significa, queridos? E eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Não esqueçam disso nunca mais na vida de vocês, que é para vocês andar de maneira bem ajustada no corpo de Cristo. Quando Jesus disse para João, deixa assim por enquanto, Jesus está respeitando e assim nos ensinando também. Ele nos ensina também a respeitarmos os processos, a respeitar o momento. O momento não era de Jesus, o momento era de João Batista. Tem muitas e muitas e muitas e muitas igrejas cheias, do começo ao fim, igreja de Cristo Jesus. A maioria dessas igrejas, elas pregam meia verdade. Então eu quero, antes de eu falar o que eu vou falar aqui, eu quero que vocês entendam, igreja cheia não significa que o pastor é mais ungido que o pastor da igreja pequena. Quando Jesus ele diz, deixa assim por enquanto, Jesus nos ensina a respeitar processo, Ele nos ensina também, ele nos mostra também que não tem a ver com unção.
mas com o poder de Deus, e o poder de Deus é a sua palavra, a sua organização. Ou seja, Deus deixou aquilo para João fazer, e Jesus respeitou. Por que Jesus respeitou? Porque Jesus sabia que Deus é um Deus de organização, e quem movimenta as pedras vivas na sua grande construção é o próprio Deus. Não se deixe enganar pelo que vocês estão vivendo nos dias de hoje. Ou seja, Deus deixou aquilo para João fazer. Jesus só respeitou o processo. Não tem a ver com unção, nem com a unção de momento. Nossa, olha, fulano de tal, fulana de tal, nossa, destaca, está destacando espiritualmente. Ele é uma bênção, ela é uma bênção. O momento é dele, o momento é dela. Querido, não tem nada a ver. Não tem a ver com nada disso, mas tem a ver com o seu mandamento, ou com a sua separação, com a sua organização. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo de fato o que eu estou falando aqui? Agora, me fala uma coisa. Você acha mesmo que em Israel, no tempo de Eli, não tinha gente que temia mais a Deus que o próprio Eli? Naquele momento, havia pessoas que temiam mais a Deus do que Eli. Pessoas que reclamavam da omissão de Eli, pessoas que reclamavam da falta de temor dos filhos dele, pessoas com sede de Deus. Então, no tempo de Eli, havia pessoas que temiam a Deus mais do que Eli. Mas Ana alcançou sua bênção por meio de quem? De Eli. Rejeitado por Deus, porco da fé, voltando ao seu vômito e comendo da mesma porcaria, enchendo aquela pança de mamute. E quando caiu da cadeira, morreu, porque ele era muito pesado e o pescoço não aguentou. Espiritualmente, com muito conhecimento, e quebrou o pescoço ali. Deus, ele, como Jesus nos mostrou, ele respeita o processo. Ana, ela se apega. Então, querido, não tem a ver com unção, mas com o propósito de Deus, com sua ordem, com seu mandamento, com a sua organização, com as pedrinhas vivas que ele movimenta aonde ele quer pôr. Ana, ela se apega não ao que as pessoas falavam de Eli, não no que ela via de Eli, mas ela se apega à posição em que ele estava. Não em si a posição que ele estava, mas na posição em que Deus o colocou. E Ana sabia que Deus é um Deus que não quebra aliança. Eli quebrou, mas Deus não quebrou. E Deus sabia, e Ana sabia, que Deus trabalha dessa maneira porque ele não quebra aliança, que bastava uma palavra daquele porco que ela alcançaria o que ela alcançou. Então, nós temos que aprender a sermos Isaías. Deus, eu estou vendo tudo isso. Eu estou ouvindo tudo isso. Pelo menos esse porco não abandonou o posto dele. Me ajuda a permanecer. Porque ele é um joio, mas ele está na igreja. Quem sabe ele não ouve. Quem sabe ele não abandona. Nós temos que aprender a dar honra a Deus. E dar honra a Deus na terra é reconhecer as pessoas que Deus tem trabalhado na vida delas. Querido, nós podemos até não aceitar algumas pessoas como liderança sobre as nossas vidas, mas uma coisa é certa, uma coisa é fato, biblicamente é fato. E nós podemos ver isso nos nossos dias, pessoas que só escandalizam, pessoas que só juntam. É a igreja grande,
Nossa, eu vou poder ajudar o Médico Sem Fronteira, eu vou poder ajudar a MPC, eu vou poder ajudar os missionários que estão morrendo, está sobrando dinheiro. Não, eu vou comprar um jato. Eu vou comprar um jato. Eu vou comprar uma mansão. Nós podemos até não aceitarmos algumas pessoas como liderança em nossas vidas. Muitos falsos, muitas coisas erradas vão falar a nosso respeito, mas as pessoas não conseguem enxergar a nossa resistência, a nossa permanência. Elas olham pela dificuldade que nós estamos passando dentro da nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, e elas acham que isso é demônio. Não é demônio. Nós podemos até não aceitar, mas uma coisa é certa. E nós vemos nos dias de hoje, pastores acumulando para si próprio, missionários passando fome, pessoas morrendo, os médicos sem recurso nenhum para cuidar das crianças lá. Filhos do demônio. Nós podemos até não aceitar algumas pessoas como liderança sobre a nossa vida. Agora eu vou terminar. Mas uma coisa é verdadeira, uma coisa é certa. Demônios, enfermidade e toda sorte de mal. Toda sorte de mal. Não só. É outra folha. Não só aceita como bate em retirada com uma palavra dessa pessoa que muitas das vezes nós rejeitamos. Esterilidade, bata em retirada. E Ana foi curada. Que seja feita conforme você crê. Ele não teve nem coragem de pedir para Ana. Que seja feita conforme você crê. Porque eu sou um porco, um pançudo. Isso aqui não é lombriga. Isso aqui não é o arroz, não é a carne que eu como dos meus filhos tirando o sacrifício. Mas é alimento espiritual. Eu não tenho transbordado. Nós podemos até não aceitar algumas lideranças, mas o mundo espiritual aceita, sabe por quê? Porque eles reconhecem que quem nos colocou ali é aquele que tem nome sobre todo nome. Então, não vai permanecer. Muitas das vezes nós perdemos a bênção porque nós achamos que a pessoa não tem unção, mas está no lugar onde Deus colocou. E isso já é mais que suficiente. Então, quando temos o Espírito Santo de Deus, prosseguimos sem parar, em direção ao nosso alvo, como Ana prosseguiu, sem dar ouvidos às coisas que falavam de Eli. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para ele. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Tem um monte de mentira que corre no meio gospel. Eu tenho tentado quebrar algumas, mas se quiser continuar, Romanos 14 diz que Deus aceita você mesmo assim, acreditando ou não acreditando. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que Deus nos deixe sermos tentados pelo diabo. Mostrar o nosso amor por meio da obediência a Ele. Mostrar se estamos ou se não estamos firmados em Deus. Pô, pastor, o que você está falando? Espera aí. Você está falando para mim? Você está dizendo que Deus quer que sejamos tentados? Sim! Sim! Eu estou falando isso. Deus quer que sejamos tentados. Ah, pastor, mas o Tiago 1, aí você até guarda os versículos. Ah, mas Tiago 1, versículo 3, afirma que Deus não tenta ninguém. Sim! Deus não tenta ninguém, é verdade. Querido, Deus não tenta ninguém. Ele não é o agente tentador, mas ele permite com que Satanás faça, porque de que maneira nós podemos mostrar a ele o nosso amor por meio da obediência? Ele permite. E ele vai fazer sempre. É bíblico. É o que vemos do começo ao fim.
Desde que o mundo é mundo, Deus sempre fez isso e vai continuar fazendo. Há anos Deus tem falado através de mim que não existe cristão sem deserto. Não foi assim no Éden? Lugar de delícias, lugar perfeito, lugar de paz, lugar de presença constante de Deus. Mesmo nesse lugar, a tentação se fazia presente, fazia parte da paisagem, daquele lugar de delícia, daquele lugar maravilhoso. Ela se fazia presente através da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Como é? Eu quero dar um exemplo. Como é que eu posso falar que o Manassés me ama? Como é que a Andréia pode falar que o Manassés não ama ela? Se eu não deixo fazer, e se eu não deixo ele andar pelos lugares perigosos, olha, você não vai, ou eu vou deixar você ir só se o Gabriel for com você, só se a Bárbara for com você. Você vai com quem? Eu preciso ter alguém vigiando você. Isso é coisa de gente que não confia em Deus. Isso é coisa de gente que não sabe amar. Não tinha um querubim atrás de Adão. Oh, aí não pode, dá a volta. Não fique perto dessa árvore. Seu pai mandou eu ficar atrás de você. Como é que eu posso provar que eu amo a Deus se eu não ficar no meio de um monte de mulher? Se eu não ficar diante de uma festa com bebidas? Como é que eu vou entregar um culto racional a Deus se as pessoas não me deixam viver a minha vida? A minha vida é minha e eu preciso caminhá-la para entregar um culto racional a Deus. Algumas pessoas pegou e falou: Marcos, você não está vendo as coisas que estão acontecendo na igreja? Eu preciso crer que essas pessoas confiam em Deus. Josué, quando Jesus apareceu para ele, o anjo: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nem por você, nem pelos seus inimigos, mas por Deus. Mas eu faço parte de Deus. Eu não estou com você, que você é propenso a cair. Estamos juntos. Mas eu não sou por você. Eu sou por Deus. E eu falei, eu preciso crer que as pessoas assimilou tudo que Deus falou através da minha boca e que elas me amam. Eu vou esperar. Eu não posso pressioná-las, porque já existe uma pressão, mesmo que não seja uma pressão ruim, porque geralmente a gente cai quando as pessoas falam coisas que parecem ser boas para nós e parece ser espiritual, mas é uma pressão. Aí nós vemos o que nós estamos vendo. Eu não errei. Muito pelo contrário, quando eu comecei a colocar a culpa em mim, Deus falou: você não está errado, ou você é que nem eu. Eu falei: oh, glória ao Senhor. Mas às vezes eu não me limpo direito quando eu tenho que tomar um banho. E Deus fala: mas mesmo assim. Mesmo assim. Não foi assim no Éden? Desde que o mundo é mundo, Deus sempre deixa Satanás nos provar. Como é que você pode provar a Deus que você ama Ele se você só vive no bom? Que você só, aonde você está inserido, não tem perigo? Como é que você, Johnny, pode provar para Deus que você ama Ele se você não é deixado só? Vocês estão entendendo? Pastor, realmente, isso é para quem lê a Bíblia e está habituada. E eu fico preocupado com isso, quando essas verdades não é firmada no coração de algumas pessoas, porque quando essas verdades não é firmada no coração da pessoa, ela não tem Jesus. Não, na minha, tá? Não estou acusando ninguém, não. Na minha forma de entender, ela não tem Jesus, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra. Desde que o mundo é mundo, Deus sempre quis que nós provássemos o nosso amor por ele. Porque não tem um muro, ou é de Deus, ou é do demônio. Então, o que pode atrapalhar meu amor por Deus? Não é o muro, é Satanás. Então, quem ele vai deixar nos seduzir? Deus não tenta ninguém. Deus não é o agente tentador. Mas ele permite que Satanás venha até nós. Ele permite que nós passemos tentações. Às vezes, esse período que muitas famílias estão passando, esse período que a igreja passa, seja longo que nem o de Jó. Mas Jó é um homem que temia Deus. Você pode ser o melhor filho do mundo para Deus, que ele próprio vai exigir. Isso é fato.
ele sempre vai exigir de você um culto racional diante de Satanás, para ele, Deus. Foi isso que ele fez com Jó? Mas é o velho. Foi lá atrás, no velho. Enfim, eu estou velho. Mas Jesus, Deus acabou de falar: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Leva, Sassá! Você não vai levar? Então eu vou levar ele até aí. Aí Jesus levou ele até. Jesus levou ele até o deserto, para mostrar para Satanás, para que diante de Satanás, Jesus entregasse um culto racional diante de Satanás para Deus. Tá vendo, Sassá? Ele me ama. Ele me ama. Você pode até fugir de situações que ele próprio vai se encarregar de colocar você diante de situações difíceis. O texto, no versículo 1, fala que o Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo de Deus o levou aonde Satanás estava, aonde o perigo estava, para que Cristo pudesse entregar um culto racional. E quando você resiste a Satanás, sabe o que ele te faz? Sabe o que ele faz com você? Ele te tira aquela porção em que você estava trabalhando e te coloca numa porção maior. Agora você está preparado para curar, para libertar, para expulsar demônios, para pregar a minha palavra e até para ser morto. E ele foi tão cheio do Espírito Santo de Deus que ele disse: adeus, marcenaria. Olha, eu estou te abandonando, pai. Ele não estava nem vivo, né? Não estava. Sei lá. Não sei. Mas alguns que vão me seguir vão abandonar também os seus pais. A prioridade de Jesus passou a ser a palavra de Deus. Quando ele não nos leva para situações perigosas, ele deixa Satanás vir até nós. E foi dessa maneira que ele fez com Jó. Jó viu seus filhos morrer. Jó viu ele ficando pobre cada vez mais. E Jó viu o seu corpo se definhando. Jó viu as pessoas murmurando do lado dele. Sabe, querido, por que nós não nos damos conta disso? Eu quero falar uma coisa para vocês. A gente tem que parar de achar que existem muitos pecados. Não existe muitos pecados. Só existe um pecado. É um pecado que existe. Todos os outros é ramificações desse único pecado. E que pecado você está falando, pastor? Idolatria. Não existe nenhum outro pecado senão a idolatria. Todo o resto que foram surgindo são ramificações da idolatria. Somos egoístas até na leitura bíblica, em nossas devocionais, quando nós nos enchemos da palavra, que é o poder de Deus, não recebemos poder. Nós não recebemos poder, porque nós nos enchemos de meias verdades. Meias verdade, na verdade, é mentira. Querido, palavra de Deus na boca de Satanás é palavra de Satanás. A Bíblia fala isso. A Bíblia mostra isso. Nós somos egoístas até na hora de ler a Bíblia. E como nós mostramos o nosso egoísmo? Eu só quero receber. Eu vi aquele pastor que se afastou. Qual o nome dele? Está voltando agora? Porque ele é mal-humorado? Paulo Júnior. Paulo Júnior diz que é uma tristeza quando ele entra nas igrejas e quando ele tem que participar da igreja que ele estava, no momento do louvor. Povo egoísta. Ele fala louvor. É falar das qualidades. É falar da beleza de Deus. E ele disse: esses músicos não leem a Bíblia. A adoração é de Salmo 1 a Salmo 100, aonde só fala da magnitude de Deus, do poder de Deus. Meu Deus do céu, só fala de como Deus usa a gente como instrumento para nós sermos reconhecidos diante do povo. Que raça!
Nossa, é um egoísmo. Até para nós lermos a Bíblia, nós procuramos como nós vamos ser beneficiados por ela. Olha, um exemplo, a gente esquece o versículo, mas a gente só pensa do versículo o que a gente quer, do tipo, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Isso a gente guarda. Mas tem gente que resiste fazendo, não cumprindo a justiça de Deus, ficando no meio de um povo chato, porque nós somos chatos. Por isso que Jesus disse, por isso que Paulo disse, aprendam, eu vou falar da minha língua, a aturar uns aos outros, como corpo. Isso é necessário. Porque eu sei que eu sou chato, eu sei que existe mais pessoa chata, mas permanece, cumpra toda a justiça. Mas nós achamos que a igreja do Senhor, na sua maior totalidade, ela sim resiste a Satanás. Mas como Tiago diz, com a própria sabedoria. E viver a própria sabedoria é rejeitar a justiça de Deus. É ignorar isso que a Élica falou aqui, que fazer parte do corpo de Cristo é obrigação daquele que profere, daquele que ama de fato a Cristo. Nós só ficamos com essa parte B do versículo, de Tiago 4:7. É só com essa parte que nós ficamos. E não queremos, querido, nós não queremos saber da primeira parte do versículo, porque nós somos idólatras. O lado A diz, portanto, é como se ele estivesse falando, esquece, não viva que nem o Tiago está falando, gente, com a sua própria sabedoria. Portanto, submetam-se a Deus. Tinha muitas coisas para eu dizer aqui. Você lembra? Dúvida é pecado. Você pode até fazer a coisa errada, desde que você tenha fé. Não era isso que Saulo de Tarso fez a vida inteira? E Deus olhava assim para Jesus e falava, mas ele me ama. Ele tem muita fé em mim. Porque Paulo tinha fé em Deus. Só não sabia que Jesus era o caminho. Que Jesus era o Filho de Deus. Aí ele falou, eu vou catar ele porque ele sim permanece. É o que fala Romanos 14. Não tenha dúvida. Você lembra quando Satanás alcança Davi? E Davi vai contar quantos soldados ele tinha? Vai que Deus falha. Eu preciso me precaver se todo mundo está comigo. Uma coisa tão singela. Eu falei para o Jó. Jó não é a Bíblia, tá? Jó é o meu encarregado. Jó, você falou que queria alguém de confiança. Eu não fico aqui quarta-feira. E não me peça para vir domingo. E ele disse, não, pastor, eu sei que a família e Deus em primeiro lugar. Eu falei, tá, porque senão pode. Eu não me vendo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus morre de ciúmes de nós. Gente, que amor é esse? A ponto dele morrer por nós. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos retribuir esse amor, pelo menos com a nossa resistência, com a nossa permanência. Não é difícil entregar um culto racional a Deus. Eu confesso que de primeiro momento é muito difícil. Mas depois, querido, a gente passa a fazer com um pouco menos de peso, porque você vai se tornando um pouquinho mais de Cristo, você vai se tornando um pouco mais um pequeno Cristo, uma réplica de Cristo na terra. Você vai começando a não se importar com as coisas que vão se perder nesse mundo e começa a se importar com as coisas eternas. Eu não estou falando para você, Johnny. Eu não estou falando para você, Carol. Eu não estou falando para você, Gabriel. Eu não estou falando para ninguém aqui estar comigo. Mas que a mente de vocês seja como a mente daquele anjo. Nem com você e nem com Satanás. Mas com Cristo, que morreu por nós. E eu sei que isso é o corpo de Cristo. E eu sei que ele é honrado neste lugar. Porque Jesus tem sempre sido o alvo neste lugar. Tem sido sempre o personagem central deste lugar. E a sua palavra. Por isso que eu permaneço.